Você já parou para pensar quais são os seus principais medos e quais são os medos que mais assustam a sociedade? Essa palestra foi apresentada pela FZB, que é uma consultoria que estuda os principais sintomas da sociedade. Ano passado, em 2017, eles estudaram sobre a empatia e esse ano eles estudaram sobre medo. E o que eles perguntaram para mais de 2.000 pessoas com perguntas qualitativas e quantitativas foi o que as pessoas têm medo, se têm medo ou não, e desses medos que têm, quais são eles? E eles decidiram fazer esse estudo de medo esse ano porque estão surgindo novos medos. Com esse mundo digital, de tecnologia e inovação que a gente está vivendo, as pessoas começaram a sentir medo de novas coisas. Medo é você ficar consciente diante de um perigo ou inquieto diante de uma ameaça da sociedade ou de qualquer outra coisa que pode gerar o medo. Uma das perguntas que eles fizeram é se as pessoas têm muitos medos ou não têm medo das coisas. E 37% das pessoas falaram que não têm medos, enquanto só 25% falaram que tem muitos medos e o resto estava ali no meio do caminho. O que eu achei bem curioso, porque para mim seria o contrário, a maior quantidade de pessoas tendo muitos medos. E uma frase que ela colocou lá, que eu achei muito legal, é que temos medo de tudo que pode nos destruir, emocionalmente, fisicamente ou moralmente. E são 6 os medos primordiais da sociedade desde o passado até hoje, que são medo da morte dos filhos, ancestrais, que significa medo de altura ou medo de bichos, esses tipos de medos. Medos individuais, que é o medo do fracasso. Medos sociais, que é o medo de falar em público, estar com um grupo e ter que falar. E contextuais, que é um assalto ou estar em situação de perigo. Mas como eu falei no início, a gente tem novos medos hoje por estarmos inseridos num mundo digital, com tecnologia e inovação. E quais são esses medos? O primeiro, que é a sociedade do espetáculo. É você estar sempre querendo passar uma imagem para a sociedade. É o que todo mundo fala, no Facebook, no Instagram, tá todo mundo sempre muito feliz. Então a gente deixa de ser quem a gente realmente é para passar uma imagem boa para a sociedade. E essa me lembra muito um episódio do Black Mirror, que é aquele de likes, que todo mundo tem que ficar tendo likes o tempo todo para ter uma posição perante o mundo, a sociedade em si. Então, quanto que a gente já tem medo de se colocar em visibilidade para os outros e estar sempre parecendo feliz e amados e contente num mundo lindo, num lugar lindo. O segundo é infocosmos, que me lembra muito que eu falei lá no primeiro vídeo do FOMO, que é a quantidade de informação que a gente tem que adquirir o tempo todo e saber de tudo o tempo todo. Então a gente tem informação das redes sociais, YouTube, Netflix, televisão, rádio, enfim. E como é que a gente consegue permanecer inteligente sabendo de tudo com tanta informação? E o terceiro se chama Jelly Structure. O que é? Hoje a gente vive num mundo mais fluido, líquido, que a gente ouve o tempo todo. Mas o que isso significa? A gente perdeu um meio de referência. A gente perdeu aquelas coisas de, tipo, todo mundo segue uma igreja, todo mundo segue um político, todo mundo segue um ideal. Hoje cada um tem uma opinião e você muda de opinião muito rápido com base no que essas pessoas estão falando nas redes sociais ou em todas as mídias existentes. E eu vejo outros medos que existem também, por exemplo, com as tecnologias que acompanham a gente no dia a dia. Se elas ouvem ou não o que a gente fala. Eu acredito que sim, já aconteceu uma vez comigo, de eu estar viajando sempre Rio, São Paulo, e uma vez estar conversando com uma amiga e a gente falando de ir pra Fortaleza, eu abri o aplicativo e tava lá, Rio, Fortaleza. Falei, gente, não é possível. E eu tenho vários aplicativos que me escutam o tempo todo, com certeza. Tem celular, tem relógio e tem Alexa. Então, quanto que a gente está sendo ouvido para simplificar ou para assustar a nossa vida? E existem 4 meios de lidar com esse medo. Quais são eles? Um, que é a fuga, você esquecer que esse medo existe, tipo, ignorar ele e seguir sua vida. Outra é a emoção, então você paralisar e focar no que você realmente está sentindo para entender sobre esse medo. Outra é elaborar. O que é isso? Trabalhar em terapia, focar mesmo no estudo desse medo. Por exemplo, eu tinha medo, muita fobia mesmo de direção.
Trabalhei muito em terapia para melhorar, mas o que fez eu curar mesmo, seria o quarto ponto, que é o sentimento, você ter que lidar com ele. Eu trabalhava longe de casa, então ou eu dirigia, eu teria que pegar 2 ônibus por 2 horas e andar mais 2 quilômetros. Então eu escolhi enfrentar e lidar com ele. Então essas são as 4 formas de lidar. Óbvio que não existem só essas, cada um tem seu jeito específico de lidar com o medo. Mas essas foram as 4 que ela apresentou com a pesquisa. E você, qual é o seu principal medo? Você tem esse medo da sociedade ou não tem? Comenta aqui e compartilha com a gente. E não esquece de curtir e se inscrever no canal também, para dar uma força, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo!